Olá, muito bem, estamos ao vivo aqui de Monte Santo, na Bahia, mais um trabalho que nós realizamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na Congregação Presbiteriana em Monte Santo. Eu quero convidar você essa noite a adorar a Deus juntamente conosco, a estarmos juntos nesse momento tão especial, para assim engrandecermos o nome do Senhor. É bom estar na presença de Jesus e em momento de pandemia nós não podemos estar na igreja, mas Deus nos concede ferramentas para que possamos, não de uma forma igual, mas semelhante, nos aproximarmos uns dos outros e assim transmitir a palavra do Senhor e ter um momento então de aproximação do nosso Deus. Então eu quero nessa noite convocar você a estar junto, você com a sua família, no seu lar, onde você esteja agora, para que possa pegar a sua Bíblia, então se preparar juntamente com a sua família e assim juntos adorarmos ao Senhor. Estamos aqui juntos também com a nossa família e assim nós estamos adorando ao nosso Deus e compartilhando com você a palavra do Senhor. Vamos iniciar então esse momento saudando a todos com a graça, com a maravilhosa graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim começarmos a falar com Deus, vamos orar. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, especialmente pela oportunidade que temos de então meditar na tua santa palavra. Assiste-nos nessa noite, por favor, e assiste o teu povo, ó Deus, onde quer que esteja agora, levando então o consolo, a esperança. Cuida daqueles que estão enfermos, cuida daqueles que estão também lidando com essa situação em todo o mundo, nessa pandemia, Senhor. Os médicos, bombeiros, policiais, todos aqueles que são de serviços essenciais, que o Senhor esteja guardando de todo o mal. Abençoa-nos agora nesse momento de adoração, edifica a nossa vida, transforma, muda o nosso coração. Assiste-nos, ó Deus, com o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus e para a glória tua, ó Deus. Amém. Eu quero, então, convocar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 1, para assim fazermos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Provérbio, capítulo 1, nos versos de 1 a 7. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. De fato, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, mas aqueles que temem ao Senhor sabem da sua prioridade, na prioridade de buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra e da aproximação do Senhor. Vamos iniciar então agora cantando, vamos louvar ao Senhor. Tem um cântico do nosso inário, o número 14 do inário Novo Cântico, e nós vamos compartilhar com você agora esse cântico, esse hino, louvando a Deus. O título do hino é Louvor. E nós vamos então adorar o Senhor. Se você não está com o inário aí na sua Bíblia, quem usa a Bíblia, o manual ou a Bíblia presbiteriana, que nós usamos na Igreja Presbiteriana, nós temos então no finalzinho dela o nosso inário, mas você pode acompanhar louvando a Deus. Hino de número 14, louvor e exaltação a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de
verde, verde, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre. Eu quero convidar você a abrir agora a palavra do Senhor no livro dos Salmos, e desta feita no Salmo de número 51. Este salmo é uma convocação a nos colocarmos diante do nosso Deus em condição de súplica e arrependimento pelo que nós fazemos muitas vezes que não agradamos ao nosso Deus. Salmo 51 nos ensina. O salmista Davi reconhecendo então o seu grande pecado contra Deus e contra o próximo, não é? E a consequência dele em sua vida, mas ele profundamente coloca-se diante do Senhor, reconhecendo o quanto faz mal o pecado em relação ao seu relacionamento com Deus. E diz assim, o Salmo 51, dos versos de 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, né? Um clamor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista reconhece aqui, de uma forma plena, o quanto o pecado corrói a sua vida, destrói a sua vida, e ele sabe que isso é uma herança, que foi por meio da imputação de Deus ao homem pela desobediência de Adão lá no Éden. Nós já nascemos em pecado, e ele no versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabe que essa hereditariedade do pecado vem de Adão, mas ele sabe também que o pecado na vida dele constantemente lhe afasta. O livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o livro de Provérbios também diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E é isso que nós iremos fazer agora, confessar ao Senhor os nossos pecados. Falar com Deus, colocar a nossa vida diante de Deus e confessar ao Senhor os nossos pecados. Feche seus olhos. Curve-se diante do Senhor agora e nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Ó Deus, nós aqui estamos certos de que, Senhor, no passado fomos acometidos, ó Deus, de grandes mazelas impostas, Senhor,
pela desobediência de um só homem, a saber, Adão. Mas agora, Senhor, sabemos que além disso, essa desobediência também, ela produz em nós agora também tamanha desobediência nossa. E nós te desagradamos em muitas vezes, ó Pai. Por isso confessamos ao Senhor que pecamos, que falhamos, que erramos e que muitas vezes estamos distante do Senhor. Por isso, Deus querido, recebe a nossa confissão, recebe, Senhor, o nosso reconhecimento das falhas que nós praticamos diante do Senhor e perdoa, ó Deus, a nossa iniquidade. O sacrifício da cruz do Teu Filho amado Jesus nos transporta à alegria plena, porque a palavra do Senhor nos dá a garantia que se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E é nessa esperança agora, Senhor, que entregamos diante do Senhor as nossas confissões, e aguardando, ó Deus, o perdão, com toda a certeza no nosso coração de que já fomos perdoados. Em nome de Jesus. Ó Deus, recebe a nossa confissão. Eu quero dizer a você que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso, vamos adorar o Senhor cantando, vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus cantando. Vamos louvar com um cântico chamado Quão Formoso És. Vamos adorar o Senhor. Talvez muitos conheçam, não é? Então, louvemos ao nosso Deus. Vou te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos, que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Amém. Maravilhoso é estar na presença do Senhor.
Maravilhoso também é ouvir a palavra do Senhor. Maravilhoso é exaltar o nome do nosso Deus e aprender da sua palavra. Eu quero, nesse momento, convidar você a meditar na palavra do Senhor. Mas antes, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine para entendermos a sua palavra aqui essa noite. Ó Deus bendito, santo, santo é o teu nome, Senhor, louvado e exaltado em toda a terra. Ó Deus, por favor, ensina-nos, ó Senhor, através da tua palavra agora. Fala aos nossos corações, visita, Pai, todos os lares onde encontram-se aflitos, necessitados, ó Deus, carentes do Senhor. Visita, ó Deus, aqueles que precisam de fato da tua palavra. Assiste-nos, Senhor, nós necessitamos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos da tua presença sempre no nosso viver. O alimento necessário para a nossa vida, o alimento espiritual é a tua palavra. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar essa noite no livro de Êxodo, né? Continuar com o livro de Êxodo. Hoje será o capítulo 16 do livro de Êxodo. Mas eu quero, nesse momento, convocar você a abrir lá no Evangelho de João, abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo de número 6. O versículo 27, ele é bastante instrutivo para nós, especialmente no momento desse em que estamos vivendo. E ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. É um tempo de grande reflexão, onde nós precisamos entender claramente para nós o quanto é necessário trabalhar para cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida com Deus. E isso é muito importante para o nosso viver. Se não cuidarmos da nossa vida espiritual, o restante todo está comprometido. E é por isso que nós precisamos aprender mais do Senhor e viver para Ele e compreender melhor o seu chamado e andar com Ele. O livro de Êxodo narra a história da saída do povo que estava cativo no Egito, nas mãos de Faraó, e esse povo é conduzido à Terra Prometida. E nessa condução, ele mostra o querer de Deus assistindo este povo, mostra a vontade do Senhor. Mostra a necessidade que nós temos de cuidar da nossa vida espiritual, que todo o propósito do Senhor em se aproximar do seu povo é esse relacionamento com Ele e esse relacionamento espiritual que precisa ser visto. Quando nós não cuidamos dessa área, o restante da nossa vida está comprometido. Então é preciso prestar muita atenção com a vida espiritual. Estamos trabalhando, lutando, muitas vezes correndo, buscando um sustento, buscando uma vida melhor, buscando um conforto maior. Mas se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, tudo isso perde o sentido. E o Senhor, com muito amor, chega até nós com a sua palavra, nos ensinando a lidar com essa realidade, do cuidado que devemos ter com a nossa vida espiritual. O livro de Êxodo, no capítulo 16, mostra essa realidade. Olha só, o texto nos ensina que nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida em inteira confiança àquele que pode todas as coisas. O contexto, né, você já deve ter escutado falar, você precisa ter fé. É necessário que você tenha fé. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos ensina o significado, né, do que é ter fé. Ele diz: certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E como é importante nós aprendermos isso. Olhar e no escuro saber que a luz está brilhando para nós e é o nosso Redentor, Jesus Cristo. Essa condução da vida sem a presença de Jesus é praticamente impossível.
Moisés ia estar com Faraó, ia lá libertar o povo, não é? E ele buscou então a presença de Deus. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ele não iria. Josué da mesma forma nas suas batalhas, Davi da mesma forma. E todos os homens que se colocaram diante de Deus, para executar o chamado de Deus, eles aguardavam sempre em seus corações, com muita confiança, o cuidado amoroso do Senhor. E para isso que nós estamos aqui nessa noite meditando com você, para que você possa aprender mais sobre essa realidade, a realidade da vida com Deus e a aproximação do Senhor, o chegar perto do Senhor, o se aproximar de Deus, né? Israel, ele tinha acabado de ver a justiça de Deus, quando eles saíram ali do Egito, estiveram de frente ao Mar Vermelho, e assim Deus abriu o mar e eles passaram a pé seco, e ao olhar para trás, perceberam a ação da justiça de Deus agindo contra os seus inimigos, onde os carros, os cavaleiros de Faraó, todos eles foram exterminados ali pelas águas. Mas agora Israel entra num processo de caminhar rumo à terra prometida e encontra os primeiros desafios, né? Os desafios de fé, e é nessa caminhada que Deus vai treinando e preparando o seu povo. Sabe, queridos, estamos sendo treinados a cada momento, a cada dia, a cada instante da nossa vida, né? Essa passagem por essa dificuldade é também um treinamento, um cuidado do Senhor para nos aproximarmos melhor dele. É bom aprender do Senhor, é bom chegar perto do Senhor e saber que Ele está nos conduzindo, né? Deuteronômio, no capítulo 8, livro de Deuteronômio, no capítulo 8, exatamente no versículo 3, mostra o propósito pelo qual Deus estava tratando com o povo para ter um proveito melhor. E diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Como nós precisamos aprender essa lição? Como nós precisamos entender essa lição e viver, né, para agradar a Deus? Ele estava ensinando. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, olha para esse texto e mostra para aquele povo ali a necessidade deles olharem para a vida espiritual, o cuidado com a vida espiritual, porque não vivemos só de pão, mas vivemos da palavra de Deus. Sem a condução de Deus na nossa vida, a nossa vida não tem um direcionamento, não tem alegria, não tem satisfação, não tem realização. Só em Deus nós encontramos esse espaço adequado para um convívio bom aqui nessa terra. Só em Deus nós encontramos a satisfação plena. É por isso que esse texto ele vem a encher o nosso coração. Já compartilhei em algumas outras oportunidades na igreja, com alguns irmãos. E ele então traz um alento muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar contigo essa noite. Meditando nele com base no seguinte tema: Deus resgata o seu povo para um perfeito relacionamento. Por que Deus nos resgata? Para um perfeito relacionamento com Ele. E aí ele, no verso 1 ao verso 10, do capítulo 16 do livro de Êxodo, eu quero que você abra agora lá, vá para lá, ele nos mostra essa realidade. Primeiro, ele revela as suas promessas. As promessas do Senhor, as promessas de Deus para a nossa vida. Os versículos, especialmente o versículo 1, versículo 2 e 3, mostra a realidade de quem é o povo. Como o povo estava agindo e por que o povo estava se rebelando contra o Senhor, eles estavam murmurando contra Deus.
Eles não estavam agradecendo todas as dádivas do Senhor, tudo aquilo que Deus havia feito. E então diz, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles foram em busca de Moisés e Arão e começaram a reclamar, murmurar contra Moisés e Arão, achando que estavam murmurando e reclamando contra simplesmente Moisés e Arão, mas não era contra Deus. Então disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quem dera a nós isso, né? Nós deveríamos ter morrido lá no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. O povo murmurou, o povo estava reclamando contra Deus, não é? Eles estavam no Egito, vivendo sob o domínio de Faraó. Eles estavam lá aprisionados, escravos, fazendo a vontade dos deuses egípcios e de Faraó. Escravos, literalmente. Deus os libertou de forma poderosa. Olhavam para trás e viam o milagre do Senhor. O milagre da salvação ali quando abriu o Mar Vermelho. Viu a ação da justiça de Deus punindo aqueles que estavam a perseguir o povo. Eles estavam olhando para trás e vendo a ação poderosa de Deus salvando a vida do povo, do seu povo. Mas agora, caminhando no deserto, na esperança da terra prometida, na promessa da terra prometida, eles começaram a murmurar, a reclamar. E é interessante quando isso acontece conosco. Como nós também agimos assim hoje, né? Agora no século 21, tantos anos depois, murmuramos muitas vezes. Quando estávamos em paz, tínhamos saúde, tínhamos trabalho, tínhamos a família em ordem, todas as coisas funcionando, mas muitas vezes não parávamos para simplesmente: oh Deus, obrigado porque esse dia o Senhor me deu o privilégio de trabalhar. Obrigado porque nesse dia eu pude abraçar o meu irmão, o meu amigo, eu pude estar perto do meu pai, da minha mãe. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas. Mas muitas vezes os homens não agem assim e começam então a murmurar. Está difícil, o dinheiro não está dando, uma dorzinha na unha, a saúde não está boa, o transporte não tem, tudo difícil. E muitas vezes não olhamos para aquele que tem nos assistido em todas as coisas, nos livrado do mal. Quantos abismos estão à nossa frente e nós nem percebemos e Deus tira. E Ele muda a direção, a nossa direção. E nós nem percebemos. Quantos abismos? Logo, olhar para o Senhor é de grande importância para uma vida em comunhão com Ele. E Deus estava conduzindo o seu povo a essa realidade para que vivesse essa realidade com Ele. Era um relacionamento íntimo e especial. Ele estava levando para a terra prometida. E aqui inicia, meus queridos, a grande separação, onde eles agora iriam sofrer a consequência de passar apenas 40 anos caminhando em círculo no deserto, sem sair do mesmo lugar. Pela murmuração e pela desobediência, inicia aqui esse processo. Pela falta de fé, pela incredulidade, pela distância do Senhor. Deus age então cumprindo a sua promessa, a promessa do Messias, olhando para esse povo murmurador e agindo com graça, como Ele continua agindo hoje. O versículo 4 diz: então disse o Senhor aí, Yahvé, o Deus da aliança,
o Deus que se relaciona com o seu povo, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Chover do céu pão. E o povo saíra e colhera diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova. O povo colherá a ordem do Senhor, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então eles começaram a se submeter ao teste do Senhor. Deus agora dava o alimento, o sustento, e eles teriam que obedecer. Essa era a condição, da aliança que Deus estava travando com eles, estava tratando com eles. Eles teriam que obedecer e caminhar junto ao Senhor. Ele então cumpre a sua promessa, a promessa do Messias. Se você encontrar, ler, abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, o Senhor Jesus, ele faz alusão a essa realidade aqui do pão e ensina para Israel que ele é o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Aquele que se alimentar do corpo de Jesus, do seu sacrifício e pela fé se apropriar dele, nunca mais terá necessidade espiritual. Terá para sempre o alimento do Senhor. Esse texto conforta o nosso coração e abre os nossos olhos para uma realidade necessária do nosso viver, a aproximação a Jesus, o Filho de Deus, que já começa a ser revelado aqui como o pão que desceu dos céus, que ele mesmo disse, Eu sou o pão que desceu dos céus. E então o Senhor começa a tratar essa realidade, mostrar a necessidade do cuidado com a vida espiritual. O versículo 4 é essa aliança perfeita, que cumpre aquela promessa que está lá em Gênesis 3,15, onde ele diz que enviará aquele que pisará na cabeça da serpente. Está cumprindo aqui a promessa e o povo precisava aprender a se relacionar com Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, o Senhor, antes de Adão desobedecer a ele, institui esse relacionamento especial, onde o povo deveria aprender a viver com ele. Capítulo 2 do livro de Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia, versículo 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 2: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Israel agora tinha que aprender essa lição. Eles iriam caminhar com o Senhor, iriam trabalhar, iriam na caminhada no deserto, cuidando das suas vidas, mas tinha um dia especial para adoração a Deus, e esse era o 7º dia, era o sábado. Mas esse sábado era especial porque era o dia de um relacionamento especial com Deus. Ele daria então o alimento necessário na sexta-feira, para que eles não se preocupassem com o sábado, para que eles pudessem então ser alimentados materialmente no sábado, porque era o dia do enchimento espiritual nos seus corações para uma caminhada melhor com Deus. Hoje, o sábado, que era o sábado da antiga aliança, não é mais sábado porque Jesus ele cumpriu toda essa lei cerimonial. Ele morreu, ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo e a partir da ressurreição de Jesus, toda a igreja cristã passa de fato a adorar ao Senhor, não mais no sábado especialmente, numa forma especial, mas no domingo, o dia do Senhor. Para que pudéssemos descansar e cuidar da nossa vida espiritual. E um mandamento que muitas vezes é esquecido, por causa da ansiedade, das aflições, da necessidade de olhar para o mundo e adquirir o sustento como se Deus não existisse. E muitas vezes acontece nisso grandes murmurações e afastamento de Deus. Deus chama o seu povo de uma forma especial e já começa a ensinar ali
a necessidade de não viverem na incredulidade, mas de confiarem no Senhor, de depositarem confiança em Deus e estarem com Deus, próximos ao Senhor. Olha só, veja o versículo 5, dar-se-á que ao 7º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então Moisés e Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Deus iria dar a prova de que de fato ele estava cuidando do seu povo, né? Pela manhã vereis a glória do Senhor, versículo 7. Portanto, ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós, né? Então Moisés já começa a ensinar e Deus vai falar com o povo: olha, vocês não murmurem contra Moisés, vocês não reclamem aí das autoridades, porque as autoridades quem constituiu fui eu. Vocês não reclamem daqueles que são líderes que conduzem vocês, mas olhe cada um para dentro de si, porque vocês estão reclamando é contra Deus. Como precisamos aprender essa lição, né? Todos os dias. Então, prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Muito claro, né? Disse Moisés, então, a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel. Há então aqui, meus queridos, de uma forma muito especial, uma convocação necessária para a adoração a Deus. Deus iria dar o maná, o sustento, e agora eles teriam que se achegar a Deus. O que é que está acontecendo aqui? Dentro da promessa, chamada ao arrependimento de tudo que estava acontecendo. O Senhor Jesus, quando iniciou o seu ministério, após ser batizado ali com João Batista, a primeira mensagem dele foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Havia aqui então uma oportunidade para Israel olhar para tudo que estava fazendo, desagradando a Deus, e agora arrepender-se diante de Deus. O versículo 9, a parte B dele, fala assim: chegai-vos à presença do Senhor. Esse chegai-vos aqui, a palavra traz a ideia de aproximação para adoração a Deus, para culto a Deus. Deus não se agrada de ser adorado em meio à iniquidade, ao pecado. Ele quer o seu povo santo e puro. Ele não quer o seu povo murmurador. Ele não quer o seu povo desobediente. Ele quer um povo santo que busca a presença do Senhor com sinceridade, com verdade, com o coração contrito, com a mente focada em fazer a vontade de Deus, com os olhos voltados para adorar somente a Ele. Ele não divide sua glória com ninguém, nunca esqueça isso. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. E ele convoca o seu povo aqui: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. E o que aconteceu? O povo se achegou. O povo foi para próximo do Senhor, executaram o sacrifício e adoraram ao Senhor, reconheceram o seu erro. E fizeram parte agora de um momento muito especial do cumprimento da promessa de Deus no versículo 10. Veja só: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que, olha o que eles viram: a glória do Senhor apareceu na nuvem. O que é a glória do Senhor senão Cristo? O que é a glória majestosa de Deus senão o nosso Redentor, que agora está com eles ali no deserto, que agora os acompanha, dando o sustento de todos os dias. Como nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a glória do Senhor continua ao nosso lado. Jesus está vivo. Ele não está pregado num crucifixo lá preso como um Deus morto. Ele está vivo. Ele desceu daquela cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está te convocando, me convocando a um relacionamento especial com Ele,
para que nós possamos descansar nele. Só encontraremos descanso na nossa alma se de fato nós aprendermos essa lição preciosa de confiar no Senhor. O dia de amanhã pertence a Ele, não pertence a nós. Nós vamos sair, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o que for necessário e Deus vai cuidar de nós. Não estou isentando a necessidade que temos dia após dia de buscar então uma aproximação do Senhor com todos os cuidados necessários daquilo que nós temos que fazer. O que tem que ser feito pelo homem tem que ser feito. Agora as autoridades estão conduzindo para que nós estejamos colocando máscaras, que tenhamos o cuidado de lavar as nossas mãos com álcool, que tenhamos o cuidado de dormir bem, se alimentar bem, buscar uma vida saudável, e de fato enfrentaremos esse vírus, mas até hoje eu não vi nenhum comentário dizendo que não é necessário o cuidado com a vida espiritual. É o que nós então percebemos na internet, nas mídias desses dias, são os anúncios dizendo: confiem em Deus, olhem para Deus, olhem para o Criador, esperem nele. Israel se arrependeu da murmuração, olhou para Deus e viu a glória do Senhor. Nós precisamos, queridos, nos arrependermos das nossas falhas, das nossas faltas diante de Deus, e veremos a glória do Senhor. Veremos então a aproximação de Deus constantemente, a alegria, a satisfação, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, uma alegria plena que nós só conseguimos quando temos a esperança de que Deus está conosco. Quando nós sentimos o afastamento do Senhor, é desespero, é pânico, é medo. Não podemos ter medo da morte, sabe? Sabe por que nós não podemos ter medo da morte? Porque Jesus já venceu ela. Ela foi vencida pelo Senhor. Ele não está mais naquele túmulo gelado, frio, fechado, mas aquela pedra foi removida e Jesus ressuscitou. E com Ele nós temos vida. E é nessa vida que nós compartilhamos nessa noite a palavra que dá vida e esperança. Deus faz cumprir a sua promessa de provisão quando o seu povo se arrepende. Olha só a partir daí no versículo 11, como o Senhor nos mostra essa realidade. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles não queriam comida? Deus estava dando o maná e codornizes à tarde. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. É o pão que Deus está dando para o alimento de vocês. Você não está murmurando? Deus agora está assistindo. Eis que o Senhor vos ordenou. Então agora tem esse momento aqui do cumprimento da promessa. Primeiro, do versículo 11 até o versículo 15, o sustento material. E do versículo 16 ao versículo 21, então, o sustento espiritual e a condição do cuidado com a vida espiritual que eles deveriam ter. Não poderiam mais murmurar, mas teriam que cuidar da vida espiritual. E é sobre isso mais ainda que eu quero falar com você essa noite. A nossa obrigação de cuidar da nossa vida espiritual. Abra os seus olhos para isso. Perceba essa necessidade e saiba o quanto é importante. Versículo 16, eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais, outros menos, porém medindo como com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer.
Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Olha o cuidado. Confia no Senhor. Espera que amanhã ele vai dar provisão. Era o teste de fé. Era o teste de segurança em Deus, de esperança em Deus. Mas não foi bem assim que o povo fez, não. Eis, porém, que não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, o que foi que aconteceu? Deu bicho. E cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Às vezes eu fico com Moisés, na condição dele, longe de mim comparar ao tão grandioso homem de Deus, né? Mas eu, como pastor, fico a sofrer. Quando a gente está ensinando as ovelhinhas do Senhor, olha, o caminho é por aqui. O Senhor nos ensina na sua palavra que você deve obedecer, que você deve ter um casamento sólido no Senhor, que você deve viver em obediência a Deus, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida espiritual, não faltar os cultos, a escola dominical, estudar a palavra de Deus, orar, ler a Bíblia. São lições simples, bem pequenas, mas que quando negligenciadas, nos transportam ao afastamento de Deus. Mas o povo murmurava e logo a palavra de Moisés passava a desobedecer. Passava a desobedecer. E aí o versículo 21 diz: colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Deus nos dá o sustento a cada dia, a cada instante da nossa vida. Ele não deixa faltar. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Na hora da aflição, na hora do problema de saúde, muitas vezes recorremos a todas as instâncias que são próximas a nós, mas o Senhor vai ficando em segundo, terceiro plano, quem sabe. Espero que seja pelo menos em segundo, né? Pelo menos, mas deve ser em primeiro. A busca pelo Senhor, a confiança nele deve ser a nossa esperança. Então, sabe, querido, quando você vai sair, você vai colocar sua máscara, você vai voltar ao seu trabalho, viver a sua vida ao normal. Quem vai te proteger a tua vida não é a máscara, nem o remédio, nem o médico, nem a UTI, nem o respirador, não é nada disso. É o Senhor que nos guarda de todo o mal. E somos testados nisso. Somos testados. Não estou ordenando que você seja negligente, mas que você creia no Senhor e não viva em pânico nesse momento tão difícil. Mas viva com esperança que Deus está conosco, sabe? Se Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar. Se Deus quiser que estejamos continuando aqui por algum tempo, vamos continuar. Ele é o autor da vida, o consumador dela, Ele é quem dá e Ele é quem tira. E é nessa esperança que nós devemos viver. O texto segue, meus queridos, e mostra, né, a partir daqui que esse pão físico não era o bastante, o sustento para o povo, e eles não acreditavam e não confiavam no Senhor. E isso trouxe grandes consequências. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, lá na carta aos Coríntios, no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, você vai entender um pouco quanto esse texto é contemporâneo, o quanto esse texto conduz a nossa vida e o olhar para os dias atuais. No capítulo de número 10, no versículo de número 3 e diante, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto da mesma realidade em que o povo viveu lá no deserto e da mesma realidade em que nós vivemos hoje, mostrando esse teste que é dado a nós também para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Está se referindo ao manjar espiritual que é tratado lá no livro de Êxodo, a presença santa de Deus. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia.
e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Estava vivendo simplesmente para comer, beber e divertir-se. Isso aconteceu no tempo de Noé. Noé falava: olha, se arrependam, vão para Deus, 120 anos, e construindo aquela arca. Resultado, dilúvio. Só ficou a família de Noé, 8 pessoas apenas no mundo. Eles não estavam cuidando da vida espiritual. E não pratiquemos imoralidade, versículo 8, como alguns deles o fizeram. Caíram num só dia 23.000, porque construíram um bezerro para adoração, deixaram de adorar a Deus para adorar outras criaturas. Você tem livre acesso a Deus, o véu foi rasgado no santuário, na morte de Jesus, na sua ressurreição, e você pode falar diretamente com Ele, e você deve adorar somente a Ele, mais nada, nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhum homem, nada nessa vida. Adore somente a Deus, é a vontade de Deus para nós. Ele continua, versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essa geração toda ela morreu no deserto, queridos. Morreu toda ela no deserto. Não escapou. Praticamente nenhum, só apenas Josué e Caleb. Porque acreditaram no Senhor. Porque confiaram no Senhor. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Exatamente agora. Todos os exemplos da Bíblia, o ensinamento dela, para que nós possamos prestar atenção que agora chegou ao fim. E está chegando. A qualquer momento o Senhor conclui tudo isso, onde todo o Evangelho será pregado em toda a face da terra, e todos os eleitos do Senhor entrarão em conhecimento da glória de Jesus. E então está consumado, Jesus voltará. E assim levará a sua igreja. Sabe quem é a sua igreja? Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que entregam o seu coração a Jesus. Que crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Que se alimenta do pão da vida e da água da vida que é Jesus constantemente. Que busca o cuidado do Senhor. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia. Né? Parece que está falando conosco hoje. E está. Porque a palavra do Senhor é viva, é verdadeira. Ele está falando com a igreja de Corinto. Mas nós aplicamos na nossa vida agora. Precisamos ter os mesmos cuidados com a nossa vida espiritual. Nos aproximarmos do Senhor com fé e com esperança. O texto mostra que Yahvé estava fazendo cumprir as promessas físicas e espirituais de sustento e de manutenção da vida. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, estava assistindo o seu povo. E que nós precisamos aprender isso hoje e colocar em prática na nossa vida isso hoje. E ele mostra o objetivo disso tudo agora a partir do versículo 22 até o versículo 35, quando ele convoca o seu povo para adoração, sabe? Convoca o seu povo para estar perto de Deus. Quantas vezes você já deve ter pensado, né? Hoje eu não vou à igreja não, estou cansado, os pés estão doendo. Hoje eu não vou à escola dominical porque apareceu uma visita. Enfim, várias desculpas. E não damos conta do privilégio que é estar na presença do Senhor. E muitas vezes num momento desse, onde nós desejamos estar na casa do Senhor, desejamos estar perto do pastor, dar um abraço, falar, então cumprimentar, ouvir, colocar alguma necessidade. E simplesmente agora nós só temos acesso via rede social ou via internet. É para nós refletirmos de fato
a importância que nós temos dado à adoração a Deus, ao compromisso com o Senhor, a esse dia, o dia do Senhor, que não é nosso, é dele, é para ele. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. Essa palavra aqui é a palavra Shabbaton, ela significa repouso relacionado com adoração, com culto. Amanhã é o dia do culto, amanhã é o dia da adoração. Não é para trabalhar, é para descansar no Senhor, é para alimentar o Espírito. E o Senhor está providenciando isso, né? O santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio, e em água, e tudo o que sobrar, separar e guardando para a manhã seguinte. Olha só, lá eles tentaram separar e guardar para a manhã seguinte e deu bicho, aqui agora não deu mais bicho. O Senhor que preservou isso. O Senhor que guardou. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto é sábado do Senhor. Hoje não o acharei no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam, cumprindo a promessa de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os mandamentos e as minhas leis? Até quando? Estão vendo? Se você parar para pensar, dê uma analisada na sua vida e veja o quanto Deus te assistiu até agora. O quanto Deus tem cuidado de você até agora. O que Ele requer de você? É só um compromisso com Ele, adoração a Ele, uma vida para adorar, engrandecer o nome dEle, glorificar o nome dEle. Esse é o fim principal que o homem foi feito, glorificar o nome do Senhor e adorar a Ele para sempre. Até quando? Até quando vamos resistir? Alguns dizem assim, né? Quantas vezes eu já saí para evangelizar, para levar a palavra de Deus às pessoas e muitas vezes recebo: não, espere aí, não está no tempo, Deus tem o tempo dele. Não, não é assim. O tempo é agora, é hoje. O tempo dele, ele já alcançou quando leva a palavra e o compromisso, como está levando a você essa noite, esse dia. Para que você reconheça de fato que há necessidade de chegar perto do Senhor, de se aproximar de Deus. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, né? E aí deu o 6º dia, assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco, de sabor como bolo de mel. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então aquele pão ali, aquele maná ali, seria um memorial para que Israel pudesse lembrar que Deus cuidara da sua vida espiritual em todo o tempo. Eles comeram do maná, eles desfrutaram da presença de Deus o tempo inteiro, mesmo na murmuração, mesmo na desobediência, mesmo fazendo coisas que não agradavam o Senhor com misericórdia e graça os assistia em todo o tempo, e eles comeram do sustento de Deus até o dia em que entraram na terra prometida. A terra onde mana leite e mel, e Deus sustentou eles até aquele momento. A palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso ainda falta ser concluído, que é o dia onde estaremos todos que creem em Jesus, na presença dele para sempre. E é nessa presença dele para sempre que eu quero que você pense comigo a importância dela. E veja o cuidado do Senhor sobre a vida, para que olhemos para Deus, para que estejamos confiando em Deus, depositando a nossa alegria, a nossa esperança nele, mas com compromisso com ele. É difícil, né? Compromisso com a vida, compromisso com o trabalho, compromisso com todas as coisas, mas o compromisso com o Senhor de uma forma tão simples, tão objetiva.
O Senhor convoca o seu povo, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz, olhar para dentro de si mesmo, perceber o quanto precisa mudar, deixar de lado seus pecados, sua forma de viver, incrédula para trás, deixar as murmurações para trás, deixar os pensamentos maus para trás e olhar para Jesus e seguir a Jesus. Reconhecer os erros. Quando Israel aqui reconheceu e se arrependeu, Israel viu a glória do Senhor. A glória do Senhor está perto de nós. Está perto de todos aqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. Esse texto é muito claro, né? Quando Deus convoca o seu povo com esse objetivo de caminhar junto com Ele, né? Veja o versículo 32, o versículo 33. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás, né? E guardarás, estará dando sustento, ou seja, para que eles pudessem lembrar do sustento do Senhor no deserto, até a entrada da terra prometida. Disse também Moisés a Arão, chamou Arão, né? Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada, na terra prometida. Não é? Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E ali eles desfrutaram da presença do Senhor para sempre. Estamos comendo o maná do Senhor hoje e Ele está nos convocando a essa preparação para a entrada da terra prometida. Eu queria somente, depois de tudo que já foi falado aqui, chamar a atenção à nossa vida para observarmos a necessidade de chegar perto do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 6, é muito claro. No versículo 35, eu queria agora ler com você, eu queria que você fosse lá comigo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Não esqueça disso nunca. Corra para os braços de Jesus. Entregue sua vida a Ele. Não, deixe de murmurar, deixe de reclamar. Deixe para trás os seus desejos malignos. Volte-se para o Senhor. Coma o pão da vida que é Jesus. Creia nele. E você será saciado para a vida eterna, para sempre. Confesse que Ele é Senhor da sua vida. Não espere essa pandemia acabar. Faça isso hoje. E volte-se para o Senhor. Você desejar um cuidado especial, uma aproximação, uma atenção especial, tem no mesmo canal aí no Facebook, nosso contato, pode nos procurar, nós trataremos de acompanhar você nos primeiros passos da fé. Mas volte-se para o Senhor, não perca tempo, Jesus pode voltar ainda hoje. E aqueles que entenderem o chamado de Jesus, na sua volta, vão receber uma palavra de alento que nós queremos ouvir sempre. Vinde a mim. Venham, cheguem-se a Ele. Vão receber uma chamada especial para uma vida com Ele. Arrependa-se então e volte-se para Jesus. Observe a sua vida como está. Observe. Se de fato nós estamos aguardando e esperando no Senhor, você precisamos aprender mais um pouquinho mais para termos mais fé e esperança em Jesus. Eu vou encerrar esse momento com oração. Eu queria pedir a você que está aí ouvindo,
que feche seus olhos, curve-se diante do Senhor agora e nós vamos falar com Deus. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é santa, pura, verdadeira, é eficaz para a nossa vida. Ela nos convoca, ó Deus, a olharmos com fé e com esperança no Senhor. Ela nos convoca, ó Deus, a viver sem murmuração. Ela nos convoca, ó Deus, a viver para te agradar, esperar sempre no Senhor, cuidar da nossa vida espiritual. Ó Deus querido, assiste-nos, por favor. Continua a estar conosco, não nos abandona. Cumpre a tua promessa em nossa vida. Assiste, ó Deus, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, para que a fé e a esperança alcancem os seus corações, para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus nós esperamos, em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno, maravilhoso e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, assistam a cada um de nós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade. Amém.